Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, assim, né? Isso aí. Um bom dia, né? A Lisandra já deu esse bom dia, mas com muita alegria que estamos aqui nesse podcast, né, do Semear, né? Esse podcast é o intuito, podcast Semear a 2. É, O intuito Semear a 2. a dois. Simples ele, né? Básico. Ok. E- Gente, você que acabou de entrar, você que está conhecendo nós, não conhece, está conhecendo pela primeira vez, eu digo, não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, porque você vai receber todos os vídeos que nós colocamos semanalmente, né? E também assista até o final para você comentar sobre este vídeo. E hoje queremos falar, né, um assunto muito importante, né? De repente aí você está aí, né, sem um foco, né, na sua vida, sem um foco Hum, em fazer o seu trabalho, de repente você está sem o foco de como consertar as então coisas, fala para Elisandra, mim, hoje nós vamos falar sobre foco. dentro dessa área do, se falando do foco, né? Nós vamos falar sobre É, foco hoje. Maravilha, vocês e- entenderam? Eu aconselho vocês a pegarem um binóculo. é, Brincadeiras à parte, vamos lá. O que nós vamos falar sobre foco hoje? Porque o casal semear a dois, então nós sempre focamos para o casal. O casal precisa ter foco. Esse foco tem que ser unido aos dois. Cada um pode ter foco numa direção? Não sei. Vamos lá. Nós vamos falar sobre isso aqui agora, né? Se o casal não tiver foco, o que será que acontece? É é complicado, né? meio complicado, fica como se fosse uma coisa desfocada, né? Se não tiver foco, tá desfocado. Sabe, dando um exemplo pequeno, né, Direto e Lisandra? Né, prático. o foco, né? Hum, Quando você não tem o foco, que você não enxerga, vamos pôr um exemplo, o óculos, né? O óculos. Se o óculos te dá um foco para que você enxergue melhor as coisas, né? ok. Então, se você não tem um foco e não está vendo aquele foco, aquela direção com nitidez, né? E tá tudo meio embaçado, sabe? Que você não enxerga, como um tempo, né? Que tá aquela serração. Aqui em casa a gente vê muito disso, né? Às vezes Acorda, você não enxerga um palmo na é, mão. Assim, cadê minha mão? Não enxerga, tá uma neblina só. só para vocês entenderem, gente, um pouquinho mais ou menos, né? Para ir dando uma clareada aí na mente de vocês. Às vezes você tá com tudo obscuro, escuro, né, Lisandra? Não tá conseguindo ver o foco, a direção, por onde começar, né? Nossa, você falou uma coisa bacana. Vamos pensar que o casal sabe qual é o foco deles, mas estão vivendo, estão fazendo e parece que aquela coisa tá meio emaranhado assim, falando, cadê o foco disso, meu Deus do céu? Cadê? Aí eu recebi esses dias um post que tava, sabe aqueles fios de São Paulo? Eu falo de São Paulo porque as grandes capitais tem isso. É tudo emaranhado, assim, no Uhum. poste. Assim, você olha e fala, nossa, não foi o CPFL que fez isso. Né? Tudo aquela bagunça, assim. E você olha e fala, nossa, como está alinhado. Alinhado? Tá nada de alinhado, né? É igual o casal ali, né? A gente tem um foco. E tá pensando que tem um foco, mas o negócio tá uma neblina que só. É um emaranhado de coisas que a gente fala, né? No sentido também, né, Lisandra? Falar, eu vou quebrar o galho. Vou quebrar o galho fazendo isso daqui, eu vou quebrar o galho fazendo aquilo lá. Isso só vai quebrando galho, mas não põe um foco de construir, de fazer, de enxergar, de direcionar uma coisa com exatidão. Como que É, eu sei que o foco tá certo? quando você está tendo clareza, né? De ver a direção que te está conduzindo a uma realidade verdadeira, concreta, né? Nos atos, nos fatos, nos acontecimentos,
e para que você tenha a clareza daquela certeza que você está dando o passo certo naquele foco, né? Você usou uma palavra legal aí, que hoje pela manhã meditando a palavra, a Bíblia, eu peguei lá aquela frase muito simples que todo mundo conhece na questão de que Jesus fala, eu sou a verdade e a vida, né? E você falou, quando a gente tem a verdade, a clareza. Então eu posso dizer que eu, usando as suas palavras aí, vou interpretar usando as minhas aqui. Sim. Eu posso dizer que o casal ele tem certeza que o foco é certo. Em primeiro lugar, quando ele sabe que no coração de Deus esse foco também é claro. Sim. Deixa eu me explicar assim, deixa eu me explicar. Como que nós vamos saber, eu e você, que o nosso foco é certeiro? Em primeiro lugar, Deus. O senhor aprova? Você percebe claro, assim, as coisas acontecem claro que Deus aprova. Por quê? Porque quando vem de Deus, tem frutos. A natureza é assim, né? Quando vem de Deus, quando o negócio é verdadeiro, os frutos acontecem. Então eu percebo que é de Deus, eu vejo os frutos, posso ir tranquilamente que eu tenho certeza que o foco é o correto. Posso dizer dessa forma, então? Sim, porque você vê que quando você vai vendo que você está tendo clareza daquela direção, que você está tendo uma luz, né, na sua vida, naquilo que são as realidades da sua vida, né, que você está fazendo, que você está construindo, né, vai se tornando claro, né? Vamos supor, você vai saboreando e experimentando o caminho, né? O caminho certo, né? As coisas vão acontecendo com mais nitidez e o resultado das coisas acontecendo vai te dando a certeza que você está indo para o caminho certo. Porque se o resultado ele começa a ser negativo, ele começa a ter um gosto amargo, tem coisa errada aí, né, amor? Tem. Tem coisa errada aí. Tem porque quando você não anda na verdade, quando você não encontra o verdadeiro caminho, que nós cremos que é Cristo na nossa vida, em primeiro lugar, quando você não tem essa clareza, vamos por dar murro em ponto de faca, como diz o ditado, né? Que você vai se dar mal lá atrás. Vamos dizer, entre aspas, né? Você vai se lascar. Vamos dizer assim, né? Você vai se lascar, vamos por, você vai bater a cabeça, né? Você vai bater a cabeça contra o muro. Agora, quando você encontra essa clareza, essa direção, esse foco, né? Você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar, né, barreiras, né? Mas você vai ter no seu coração que você está indo no caminho certo. Entendi. É interessante você falar se você vai se lascar, né? Porque, desculpa da palavra, mas muitas pessoas têm esse sentido, né? Vamos supor um diamante que ele era encontrado numa pedra brusca e ele precisa ser lascado para ele ter valor, né? Para ele se dar o valor ali, né? Então, se lascar é nesse sentido que eu vou me lascando. Agora tem uma questão que agora me veio aqui automaticamente, assim, amor. Sim, pode ir falando. Qual que é o melhor a se fazer? Eu me lascar para me tornar um diamante ou eu me deixar ser lapidado para se tornar um diamante? Ó, duas, né? Deixar ser lapidado para nós como semeara 2, eu me deixar ser lapidado por você, você deixar ser lapidado por mim, né? Agora, se eu me lascar sozinho, a própria expressão já diz, né? Vai ser chato. Né? O bom que nesse sentido aí da palavra, né?
não sei se é uma conjuração, se essa palavra bem já dita, né? Se lascar, então é melhor você ir se lascando a dois, porque duas cabeças pensam melhor que a outra. Então, uma, né? Um você não vai se lascar tanto, né? Porque porque de repente a pessoa fala, não, vamos por esse lado, vamos fazer assim, senão a gente pode se lascar mais ainda, né? Por isso que é necessário o foco. Por isso que é necessário o foco. Em tudo na vida. Eu vou fazer uma faculdade, eu preciso ter um foco. Vou fazer a faculdade para quê? Eu estou entrando nessa faculdade em qual sentido? Qual é a minha meta final em relação a esse sentido? Qual é o meu foco? Qual é a minha direção? Né? Isso numa faculdade, ok, maravilha. E para um casal, gente, se o casal tem foco, ele explode. Né? Eu vou usar a expressão que o Papa João Paulo II usou para os jovens. Se os jovens soubessem a força que ele tem, a força do Espírito Santo nele, se soubesse um pouquinho da força do Espírito Santo no jovem, ele explodiria. Uhum. Assim o Papa João Paulo II disse para os jovens. Agora dizendo para nós como casal. Se nós ajuntarmos o foco de duas pessoas, a gente vai muito mais longe. É aquele bendito ditado, né? Uma vai rápido, mas duas vai mais longe. Não queira ir rápido, queira ir no seu tempo, queira ir no seu limite e queira ir longe. Maria Paula do Cordeiro Imolado, uma das fundadoras da comunidade Aliança de Misericórdia, né, da qual nós fazemos parte, ela dizia, sonhe sonhos grandes, não sonhe pequeno, sonhe sonhos grandes. E naquela época, Padre João Henrique, ele dizia assim, nossa, eu sonho com uma cidade da misericórdia. Todo mundo olhava para ele e ficava, como assim? Que sonho mais... Tá, sonhos grandes, mas sonho algo que a gente consegue conquistar, né? Para quem sabe, ele está lá iniciando a cidade da misericórdia. Lá atrás ele sonhava, as pessoas ficavam, nossa, o sonho é demais. Mas, então, para ter foco como casal, tenha focos grandes. Porque Deus, ele só lhe capacita se você deseja ser capacitado. E se você sonha focos grandes, ele vai lhe capacitar para esses focos grandes. Interessante isso. É interessante. Trazendo um pensamento aqui, né? Que quando Deus une dois corpos, né, que vai se tornar um só, aquilo vai se tornar uma potência, né? Uhum. Desde que todos esses fatos, né, vai sendo acontecido, né? Porque aí você vai virar uma rocha, né? Vai virar uma muralha, vai virar que nada vai destruir vocês. Então imagine a dimensão que há duas pessoas unidas, né? Deus está no meio, né? Deus está no meio de nós, né? Nesse sentido, porque você vai virar uma potência, né? Você vai virar, né, um iceberg, você vai virar nossa, nem tem palavras aqui para ver a dimensão, mas você vai longe. Você é capaz, né? Muitas pessoas costumam também dizer, Lisandra, que falar, eu confio em mim, eu quero ir além, eu sou capaz, eu consigo, né? Eu sou forte, eu sou resiliente. Então imagine, né? Se ela já tem essa certeza de como pessoa, imagine juntar os contextos ao nosso redor, Deus, a palavra de Deus, né? A vontade, a fé, né?
quantas coisas nos une, como Deus nos uniu como duas pessoas, né? Num só, né? Num só. Para que as realidades aconteçam, né? E com certeza, né? Quando as realidades se encontram, se chocam para um objetivo, para um propósito, colocado no foco, não tem como dar errado. Não tem. Não é mesmo? Não tem como dar errado. Certeza, não tem. Eu vou contar aqui um testemunho. E dentro desse testemunho, eu quero trazer a palavra que o Marcos guardou aqui, para trazer aqui hoje. Né? O Marcos vai entender aqui o que eu estou dizendo, né? Porque ele fez parte também de todo o contexto que eu vou contar aqui. O que acontece? Há mais ou menos 2 semanas atrás, não, 1 semana atrás, a minha irmã sofreu um acidente, né? Minha irmã sofreu um acidente ela simplesmente parou na casa de uma amiga dela, de moto, estacionou a moto e foi lá, tocou a campainha, chamou a amiga não estava, ela estava vendo pelo celular que ela ia chegar, a amiga dela, então ela ficou lá na frente esperando, sentou no banco da moto e ficou ali esperando. O que aconteceu? Veio um carro desgovernado, o motorista estava bêbado, numa velocidade, né, demais. O abençoado, vou falar dessa forma, né, o abençoado do motorista, eles estavam jogando bombinha para um vizinho ali, que tinha um cachorro, e ele estava jogando uma bomba pro cachorro, né, então ele joga ali e sai correndo com o carro, né. E no vídeo que eu vi que ela me passou, da minha irmã, mostra o clarão da bomba que se deu, né? E aí o acidente acontece. No acidente, a minha irmã sentada no banco da moto, simplesmente o carro, né? Ela estava sentada aqui desse lado. O carro, em vez de passar desse lado, passou por esse. Conclusão, contramão. Foi na direção dela, a moto dela entrou para debaixo do carro. E ela, daqui, pulou pro capô e foi parar aqui do outro lado, no pneu de trás do carro pro lado do passageiro. E ali, né, incrível, assim, foi a mão de Deus. Ela fala que um anjo pegou ela e fez ela voar, porque se ela fosse para debaixo do carro, né, aí só Deus sabia o que poderia ter acontecido. A gente imagina e nada foi de imaginar o bom. Mas o anjo fez ela fazer esse sentido, né? Dela pular para o outro lado e não acontecer nada. Ela não quebrou um osso. Né? Ela teve hematomas por parte do corpo. Ela estava de capacete ainda, parece, se não me engano, mas ela não quebrou uma parte do corpo. Só hematomas, que ainda está na sequela. Está sentindo muitas dores, né? Inclusive neste momento, hoje pela manhã, que nós estamos fazendo um vídeo, mas hoje pela manhã, eu falando com ela, ela me passou que os hematomas estão inchando tanto pus que ela teve que ir no médico fazer drenagem. Pois bem, para que eu estou te contando isso? Né? Ela foi liberta aí, ela fala, nasci de novo. Mas por que eu estou te contando isso? O que isso tem a ver com foco? A minha irmã não teve foco? O homem teve um foco errado? Não, não é nesse sentido que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, nós temos muito risco de vida. A minha irmã teve ali um risco de vida, né? E nós, como casal, se não tivermos um foco, teremos um risco gravíssimo de vida. E detalhe, a falta de foco é um risco não só para a nossa vida aqui, mas para a nossa vida eterna. Uhum. Então, é isso que eu quero dizer para vocês com esse testemunho, né? Com esse acontecimento da minha irmã, né? Que se não tivermos um foco ideal, correto,
nós temos um risco muito grande de vida, né? A falta, eu vou pegar aqui, ó, pelo que o Marcos escreveu, daquilo que ele estava preparando esse momento, e ele colocou aqui: a falta de foco está pondo em risco alguma coisa na nossa vida. Então não é só tirar a vida, é muito mais além. Alguma coisa na nossa vida está morrendo por falta de foco. Está morrendo. E isso é gravíssimo, né, amor? É grave. Muito grave. Porque a gente tem que começar a prestar atenção, né, gente? A gente tem que começar a prestar atenção em tudo que está ao nosso redor, né? Porque Deus já nos deu a vida para que nós podemos cuidar dela. E muitas vezes a gente acha que a nossa vida, o nosso corpo é nosso. Nada é nosso nessa vida. Então a gente tem que procurar zelar, cuidar daquilo que Deus nos deu. Nem o nosso corpo, nem a nossa carne, que é cobrida, né, dos ossos, né? A carne, da pele, nem nada, gente, nada é nosso. Então, como a Elisângela está falando, se a gente não prestar atenção, né, e ter foco em tudo, estar atento, né, a todas as coisas, né, a gente pode, não repetindo essas palavras que repetimos várias vezes, a gente tomar cuidado, né, para não se lascar em todas as circunstâncias, em todos os momentos, porque Jesus já fala, né, orai e vigiai. Cai naquele contexto, né, se a gente não vigia, se a gente não ora, se a gente não põe o nosso foco em Deus, né, às vezes a gente costuma dizer, né, será que Deus está conosco nas horas ruins, nas horas boas? Deus está conosco em todo momento. Então é preciso estar atento, porque tem tudo ao nosso favor. Como a Elisângela está falando, e segundo diz a minha cunhada, né? Foi o anjo que me segurou. Então, Deus está atento. Os anjos, gente, a gente tem também que ter bastante confiança e acreditar que eu tenho um anjo que está do meu lado. Não é só a minha esposa, né, que é um anjo na minha vida, mas eu tenho o meu anjo da guarda. Você tem o seu, a minha esposa tem o dela, a minha cunhada tem o dela. Tem todo ser humano tem um anjo para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar, né, para nos, né? Então, quantas coisas a nosso favor a gente tem, mas nós às vezes preferimos entender as coisas que nada é a nosso favor. Tem pessoas que dizem assim, Elisângela, mas nada na minha vida dá certo. Ai, o meu esposo não dá certo na minha vida. Tudo que eu falo com ele, ele não me escuta, ele não me entende, ele não me fala. Ele parece que não tem foco para isso. Mas será mesmo, né? O que será que está acontecendo? É ele que não tem foco ou é eu que não tenho foco em olhar o que ele tem foco? Aí entra na dimensão do matrimônio, né, Elisângela? Que tem muitas coisas. Vai, né? Longe. Vai longe. Mas a questão é o foco, né? Então, você precisa, né, olhar, vamos lá, né? De repente você tinha um foco e você foi deixando esse foco desfocado, né? E foi escurecendo, né? Foi entrando uma nuvem, né? Uma nuvem negra ali, que foi ofuscando, foi tentando te levar e te arrastar por um lugar já não mais claro, né? Então, é onde depois eu vou pegar o texto, um contexto da palavra, né?
será que nesse foco, Elisandra, será que nesse foco muitas pessoas hoje estão numa cruz, né? Numa cruz, e depois dessa cruz ela se sente numa aridez, num túmulo, né? No risco de No vida, risco que eu de falava, vida, né? No risco de vida. Né? O risco de vida espiritual, o risco da sua vida pessoal, o risco da sua vida profissional. Se vocês não tiverem foco, a vida profissional está em risco. Né? O risco da sua vida espiritual, se você não tiver foco em querer crescer espiritualmente, tá um risco. Eu vou ficar aqui rezando tem aqueles que ainda falam assim, né? Rezando meu rosarinho, porque reza ali 4 terços por dia. Vai na Santa Missa todos os dias, né? Não só no domingo, mas todos os dias. Mas não tem foco. Fala pra mim se essa pessoa vai crescer espiritualmente. Se a Eucaristia que ela comunga vai fazer efeito internamente constante na vida dela. Assim, é onde eu vou permitindo ficar obscuro ao meu redor. E muitos me falam, eu faço isso, eu vou à missa, eu rezo meu terço, eu estou presente com Deus, mas parece que as coisas não acontecem. Por quê? Faltou a reta intenção. Tem uma música da Zízia Fernandes que eu amo muito, Reta Intenção. Né? Que ela fala nesse sentido, é necessário eu ter dentro de mim uma reta intenção. Porque senão, de nada adianta. Jesus Cristo, ao nascer naquele dia 25 de dezembro, que é um dia simbólico para nós como cristãos ali, né? Naquele dia que ele nasceu, ele já tinha uma reta intenção, já tinha um foco. Mas é um bebê, não se sabe. Não se sabe, mas as coisas foram acontecendo para chegar nesse nível que ele era já determinado. Qual o foco que você tem no seu coração? Qual o foco que fumega para vocês como família? Qual o foco que vocês têm profissionalmente? Detalhe, vocês têm que definir um foco profissional, um foco pessoal, um foco espiritual. Para vocês como casal. Eu tenho uma meta de chegar a este nível. Tá, é uma meta, mas o foco tem uma diferença. A meta é uma coisa, o foco é outra. E tarefas para chegar nesse foco é outra coisa. Como que eu defino isso? Gente, não se preocupe. Tem na verdade, você sempre procura lá na internet, né? Tem um educador, né, das redes sociais que ele fala, né? Você escreve lá, como definir meta, como definir o meu foco, como definir o foco A2, sei lá. Eu tô falando aqui, você tá aí pensando, como que a gente define isso? Aí eu encontrei esses dias esse cara, né? Era um outro educador, mas aí tem um outro educador também, muito maravilhoso na questão de foco e disciplina para a família, né? Tanto ele e a esposa dele. E ele falava assim, não pergunte mais como, pergunte quem pode lhe ensinar isto. Né? Ele falava nesse sentido. Pergunte quem pode te ensinar isso, porque a gente não vive sozinho, né? Um se ajuda o outro. Então eu digo para você, se você quer saber qual é o foco para vocês como casal, é simples. Venha até nós, procura nós, porque a gente está tendo mentorias para isso. Para ajudar tanto casais quanto pessoas também, que não são casadas, né? Que o que tem mais me procurado são pessoas que não são casadas e precisa identificar qual é o meu foco de vida. Entendeu? Mas como que eu consigo arranjar uma reta intenção? Como que eu consigo planejar isso dentro de mim, na minha vida pessoal, profissional e espiritual? E como que eu faço isso dentro da vivência na Terra? Por que vivência na Terra? Porque o semear, ele fala muito isso. Se você vasculhar aqui no canal, você vai ver vários vídeos voltados tudo para isso. Que seja qualquer for o assunto, seja
qualquer for a situação, a gente foca nesse sentido. A natureza te ensina. A terra ali, a vivência de cultivo com a terra ali, de plantar, de colher, de fazer acontecer ali, deixar frutificar, a terra te ensina. E é dessa forma que é as nossas mentorias, né? Acabei Inclusive, falando da mentoria aqui, né? inclusive ontem eu tive a visita de um amigo, aqui vizinho próximo de nós aqui, e quando ele viu aonde nós estamos morando aqui, né, ele ficou apaixonado pelo lugar, pelo paisagismo que aqui encontra, pelo lugar, pela natureza, falou que quando ele olhou para cá, né, que ele estava tirando informação, né, que ele estava precisando, e aí ele falou que já encontrou uma paz neste lugar, né, nesse paisagismo todo, porque ele falou assim, as pessoas estão não estão conseguindo encontrar, né? Não estão conseguindo encontrar a sua paz, a paz. Então, aí me vem essa palavra também, né? O foco, né? As pessoas estão sem foco de saber aonde encontrar a paz, né? A tranquilidade, né? E aí, como a Elisandra está falando, né? Venha até nós. Nós não somos nós não somos o dono da verdade, mas em Deus nós conseguimos mostrar para você aquilo que está te faltando, né? Aquele vazio que está querendo ser preenchido, né? E com certeza nós seremos a ferramenta certa, o instrumento que vai te fazer voltar no seu foco, através da natureza, através da vivência na terra. É só nós que estamos aqui vivendo, né, e aprendendo com a natureza, com a terra, plantando, cultivando, tentando saborear aquilo que a terra nos dá, o alimento de cada dia, o alimento da palavra de Deus e o alimento que é a natureza, que tudo ao nosso redor aqui se encontra. Quem sabe, né? Quem sabe você não está precisando deste foco, né? Na sua vida. Então venha nos conhecer, se inscreva aí no nosso canal, né? E entre em contato pelo WhatsApp, conheça nossos catálogos, você vai entender o que a gente está te falando. Tá bom? Tá bom, gente? Olha só, se eu não tiver foco e esse foco estar em Deus, eu não vou ter certeza se esse foco é verdadeiro. E aonde eu consigo encontrar várias situações, vários caminhos que me levam para algo que só me traz para baixo. Onde vem a ansiedade, a depressão, a angústia, a síndrome do pensamento acelerado, a síndrome do pânico, e aí vai longe. Vai longe. Mas vamos fazer o seguinte, vamos rezar para nós, por todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, por esse sentido, pedindo a Deus a graça de conhecer o nosso foco, que está no coração de Deus em primeiro lugar. Depois Ele traz até nós. Podemos rezar um pouquinho? Sim. Então você se coloca, né, em prontidão, né, com esse coração contrito a Deus. E eu te pergunto novamente, será que verdadeiramente você está passando por uma cruz? Será que essa cruz não é para te curar, para te libertar? E será que no túmulo onde que você de repente pode achar que está, Deus ali não está também com você? E quer, talvez, te renascer desse túmulo, fazer você florir. De repente, você
pode estar se encontrando ali meio perdido, morto, não, mas Cristo está vivo no meio de nós. Senhor Deus, te pedimos a graça neste Vem, Santo momento. Espírito Santo. Te pedimos a graça, Senhor Deus, da tua presença no nosso meio. Levar, Da tua presença no para nosso nos meio. transformar. Vem, Santo Espírito Santo de Deus. Faz-nos que saiamos dessa aridez, talvez dessa escravidão, desse túmulo. Será que a cruz que estamos carregando será para entender o processo que nós precisamos entrar, que você precisa entrar? Quais são os meios? Porque, meu irmão, Jesus trilhou tantos caminhos, sofreu tantos escarros, humilhações, bofetadas. Quantas coisas ele não passou por nós, quantas coisas ele não passou por mim, quantas coisas ele já não passou por você. E você não está perdido. E você não está numa cruz porque você não carrega uma cruz que você não consegue carregar. Deus não coloca você numa situação que você não vai conseguir carregar. Deus está contigo. Ele quer caminhar contigo na verdade. Ele quer voltar a te colocar nos trilhos, no caminho, na verdade, na vida. Ele não quer que você cometa nenhum deslize, nenhuma discriminação, nenhuma injúria, nem uma falta de coragem. Deus quer te levantar, Deus quer te colocar novamente no foco da sua vida, do seu matrimônio, da sua saúde, do seu trabalho, em todas as realidades que se encontram ao seu redor. Deus quer te colocar no foco novamente. Em toda e qualquer situação que Cristo passou, ele não saiu do foco. Da mesma forma, e da força que ele teve pelos méritos da tua santa cruz, Senhor. Revele a nós, Senhor, o foco que está no coração, no teu coração, o propósito de tantos e tantos casais que está no teu coração, Senhor. Revele a esses casais. Revele, Senhor Deus, nesse exato momento a esses que estão assistindo, Senhor. O Senhor irá revelar até anoitecer o foco que eles precisam ter. Sim, Senhor Deus. Agradeço pela tua ação na vida de tantas e tantas pessoas neste momento. Agradeço, Senhor Deus, pela tua ação, pela tua manifestação, que está muito além do nosso tempo, que vai além. É um kairós, é um tempo da graça. Obrigado, Senhor Deus, porque tens manifestado esse momento de muito mais do que um podcast, mas um momento de oração, de partilha da palavra e de desejo de crescimento da vida a dois, como casal, no matrimônio. Senhor Deus, eu entrego em tuas mãos o coração de cada uma dessas pessoas e te peço pelos méritos do teu Filho sagrado na cruz, pelos méritos do sangue derramado na cruz. Manifesta no coração de cada um de nós o teu propósito
para que, unidos a Ti, movimente-se o foco do coração desses casais. Lhe dou graça e rendemos graças a Ti por isto. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor. Como foi cravado, Senhor. Como foi cravado aqueles grampos nas mãos de Jesus, lá naquela cruz, irmão. Como foi cravado também aqueles grampos enormes nos pés de Jesus, onde aquela cruz, que nós não tenhamos dimensão do peso que Ele carregou por nós, para levar tudo para o Calvário. Então não sinta a sua cruz. Não sinta a sua cruz pesada, porque a maior cruz que Ele levou foi os nossos pecados. O seu pecado. O seu pecado foi a maior cruz. De repente não foi tanto o madeiro que Ele carregou, mas o peso dos nossos pecados, eu creio, eu acredito que foram maiores. Então, crava no seu coração essa verdade, que o maior peso Ele já pagou por cada um de nós, os nossos pecados. E crava no seu coração também, meu irmão, você que vai assistir essa live, você que vai pegar a tua palavra e vai lá nesse versículo e vai cravar no seu coração este versículo. Vai lá em Atos dos Apóstolos, versículo 29, onde vai dizer: quando, pois, cumpriram tudo o que estava escrito a seu respeito, retiraram, olha só, retiraram-no do madeiro e o depuseram num túmulo. Então, meu irmão, Deus quer tirar você desse madeiro que você se encontra, e mesmo te levando ao túmulo, Deus quer fazer florescer na sua vida coisas maravilhosas, coisas grandiosas, que de repente foi a permissão de Deus para que de repente você ficasse sem o foco, para você perceber a grandeza do amor e da misericórdia de Deus na sua vida. Muitas vezes Deus nos permite trilhar caminhos para nos arrepender, para conseguirmos voltar ao seu redil, porque Ele é o bom pastor, porque é Ele que conduz a nossa vida, porque Ele conduz a nossa história. E nós, de forma alguma, somos perdidos, somos ovelhas. Muitas vezes tentamos nos desagarrar, né, do seu redil. Por isso Ele nos permite coisas que nós não sabemos entender, mas tenhamos a certeza de que o verdadeiro caminho está com Ele. Precisamos estar no combate, né? Sempre vigilantes, porque nós somos o próprio Cristo, vivo, o vivo nele. Então, que você crave aí no seu coração, né, Elisandra? Com muita alegria, gente, com muita alegria, com muito entusiasmo, porque sabemos que temos um verdadeiro aliado ao nosso favor, Cristo Jesus. Quero só pincelar aqui. É interessante que a gente entra na dimensão de oração assim, natural. E ao mesmo tempo, mas já terminou a oração?
as coisas acontecem natural. Ela sai da mesma forma que entra. Mas eu quero dizer aqui, ó, seu coração está em oração, glória a Deus, permanece assim. Interessante o Marcos falar nessa palavra que sai do madeiro e entra ao túmulo. Eu quero usar um termo aqui. Quando você vai plantar uma semente, os antigos usavam a expressão de, vou fazer uma cova, né? Hoje em dia, os agrônomos, eles dão curso, né? Nós fizemos alguns aqui, eles falam assim, não fala cova, fala berço. E aí eu vou dizer para você, por que os antigos diziam cova? Porque eles sabiam que toda semente precisa morrer para nascer. Então, quando você se coloca no túmulo, aí a palavra falou nesse sentido. Viva a intensidade dessa palavra. Se for preciso, se for possível, pega essa palavra, leia, feche os olhos e se veja no lugar de Cristo. Por quê? Porque é no sentido que eu preciso morrer para renascer. Eu preciso morrer para dar frutos. Por isso que os antigos usavam o sentido de túmulo, né? De túmulo não, de cova. Vou fazer a cova aqui. E hoje o pessoal acha que cova é uma coisa, né? Na verdade, a sociedade de hoje, né? Essa palavra é muito forte. Mas essa palavra é o mais ideal. É preciso morrer para renascer. A planta, a semente, ela faz isso, ela morre. Né? Então é necessário nós vivermos esse processo. Também pode ser um berço, né? Ali, que eu vou arrumar um bercinho ali para a planta nascer, né? Pode ser também, né? Fica mais bonitinho, né? Para se dizer, né? Só que entrando na dimensão do espiritual, entenda, é necessário nascer de novo. Jesus já dizia isso para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E para isso acontecer, eu tenho que sair do madeiro, aquilo que me pesa, aquilo que eu criei, ou que criaram nas minhas costas, sair do madeiro para entrar no túmulo. Só uma pincelada aqui para entender a dimensão dessa oração no seu coração. Obrigado de coração por você estar conosco até agora, até aqui. E aí eu digo para você, compartilhe o máximo de pessoas que você conhece. Quantos casais que você conhece que precisa ter foco? Nem comente, porque tem muitos. Então, não precisa nem comentar aqui. Simplesmente envia para eles. Essas coisas boas precisam ser enviadas. Essas coisas boas precisam ser compartilhadas. Então, envia para outras pessoas. Não esqueça daquilo que eu falei. Se quiser comentar aqui sobre todo o conteúdo, comenta também aqui. Gostei, não gostei, seja o que for. Você que já deu like, tira o seu like e dê o like de novo. Sabia? Você não faz a ideia da dimensão que acontece no algoritmo do YouTube em relação a isso. Acontece que você nem precisa dar para outras pessoas, encaminhar para outras pessoas esse vídeo. O próprio YouTube faz isso por você. Se você dá aquele like. E você que já deu, desdá e dá de novo. E você que não deu, vai lá e dá o like, não custa nada, não cai o dedo. É isso aí, gente. E eu acrescento, seja uma sementinha, como a Elisandra falou, compartilhe com o outro. De repente você sabe de uma situação ali, eu vou passar essa mensagem, esse vídeo para aquela pessoa. De repente você está sabendo de uma situação aí, né, que você fala, às vezes, vou mandar, e tem essa ousadia, tem essa fé, manda pro seu vizinho, pro seu próximo, pros seus familiares, né? E seja essa semente. Semear é isso daí, para que multiplique as sementes e vire aí uma estação de sementes aí para
para o mundo inteiro aí, para que essas sementes aí se espalhem, né? Cada vez mais aí. Obrigado, fique com Deus, até a próxima sexta-feira, aqui, às 8 horas, no podcast. Um forte abraço a todos vocês aí, que ficaram até aí conosco. Compartilhe essas bênçãos do Senhor e vamos lá, junto chegaremos